A gente vai ao vivo para os Estados Unidos porque o repórter Evandrei Pereira traz as informações, as atualizações desse ataque. Boa tarde para você, Evandrei. Oi, Rafael, boa tarde, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, os Estados Unidos, né, Rafael, como a gente tem visto, né, ao longo da semana, parece que cumpriu aquilo que prometeu, né? Os Estados Unidos vinham fazendo várias ameaças já por conta dessa falta de entendimento, né, de um acordo com o Irã em termos do programa nuclear e prometendo aí um ataque ainda que fosse limitado, mas os Estados Unidos estavam dando bons sinais, né, de que um grande ataque poderia vir com uma mobilização massiva, né, de um arsenal militar ali para o Oriente Médio. Algumas agências internacionais consideram que é o maior arsenal militar já mobilizado para essa região desde a guerra do Iraque em 2003, ou seja, um grande ataque estava por vir e ele aconteceu. Então, os Estados Unidos têm várias preocupações, né, em relação ao Irã. A primeira delas, né, como você falou aí no começo do programa, essa questão do programa militar. Nós tivemos ontem, né, na última sexta-feira, uma última reunião, né, uma tentativa de negociação dos Estados Unidos com aliados do Oriente Médio em Genebra, né, na Suíça, mais uma rodada frustrada de negociações com o Irã para encerrar esse programa de enriquecimento de urânio, né? O Irã, ao que tudo parece, vem enrolando, né, os Estados Unidos, tentando ganhar tempo e não disposto, né, a fazer nenhuma modificação nesse programa que eles que continua em operação. A preocupação dos Estados Unidos, primeira, é em relação a essa produção, né, de enriquecimento de urânio que pode ser usado para armas nucleares, que pode ser usado para armas de destruição em massa. A segunda preocupação são os mísseis, os chamados mísseis balísticos. O próprio Donald Trump chegou a dizer essa semana que o Irã teria a capacidade de, em breve, produzir um míssil que pudesse atingir, inclusive, os Estados Unidos, ou seja, um míssil intercontinental, né? Algo que pudesse atravessar aí milhares e milhares de quilômetros, trazendo uma preocupação, não apenas aqui para os Estados Unidos, mas para todo o planeta, uma preocupação global. Então, são várias as questões aí que os Estados Unidos vêm tentando alinhar, né? Ou vêm tentando buscar, de alguma forma, algum acordo com o Irã, mas, claro, sob sempre muita pressão. E uma outra questão, a gente não pode deixar de falar, que é o próprio regime, né, dos ayatolás que se instalou já no Irã já há décadas, né? Só o próprio Ayatollah Ali Khamenei está no poder desde 1989, ou seja, né, há mais de 30 anos, e é um regime, de acordo com os Estados Unidos, inclusive nesse vídeo, né, postado pelo Donald Trump, que foi o anúncio dessa operação, ele fala que o Irã é o maior patrocinador do terrorismo no mundo. E essa é uma preocupação, porque essa produção de armas, o Irã, segundo os Estados Unidos, vem financiando, né, vem dando apoio a grupos terroristas em toda essa região do Oriente Médio, inclusive o próprio Hamas, né, que atua ali na faixa de Gaza, enfim, que foi o responsável, né, por causar aquela guerra que a gente tanto acompanhou, né, infelizmente. Então, assim, e o Irã também, ao mesmo tempo, vem sofrendo sanções dos Estados Unidos, né, está com a economia muito debilitada e que acabaram provocando aqueles protestos, né, que a gente viu agora também no ano passado. Os próprios Estados Unidos já fizeram, né, um ataque anterior aí a instalações de armamentos do Irã, ou seja, há uma expectativa de que o Irã possa não resistir por muito tempo, mas a gente sabe que Israel, as notícias, né, trazidas nessa manhã, já está se preparando para vários e vários dias de ataque, ou seja, não se sabe quanto tempo essa guerra, né, que acaba de começar, pode durar, claro, também com esse patrocínio, né, com essa participação dos Estados Unidos, já que é uma operação conjunta, né, Estados Unidos e Israel. Ou seja, o Irã pode ter aí recursos limitados, né? Especialistas acreditam que o Irã possa ter aí pouco mais de 1.000 mísseis e isso pode ser reduzido muito, né, por conta desses ataques que já aconteceram. Ataques que miram exatamente essas instalações do governo, né, instalações onde possam estar, né, os governantes ou também instalações que possam abrigar todos esses armamentos.
a gente continua acompanhando, né, todo esse desenrolar dessa primeira fase, né, que acredita-se que possa durar vários dias, viu, Rafael? Hoje eu acompanhava pela manhã o noticiário, principalmente americano, para entender qual era o nível da cobertura em relação à disponibilidade da diversidade dos discursos, porque nós acompanhamos parte disso dizendo que não era necessário, era preciso aguardar um movimento diplomático para chegar no acordo, mas ao mesmo tempo uma outra ala afirmando que é um momento de proteger os Estados Unidos de qualquer tipo de intervenção e garantir também a soberania americana. Já é possível sentir, nessas primeiras horas, como o americano encara o que aconteceu dessa madrugada para cá? Você tem razão, Rafael. Já houve algumas manifestações, né, de políticos americanos dentro do Congresso. A gente sabe que em Washington havia um grupo de 8, né, pelo menos 8 políticos, né, chamado de Gangue dos 8, como eles se reconhecem ali dentro do Congresso, que já sabiam, né, desse ataque e que apoiavam toda essa ofensiva militar dos Estados Unidos. Há aqui e ali alguns democratas que também apoiam, que acreditam que possa ser realmente uma necessidade, né, dos Estados Unidos se posicionar dessa forma militarmente, mas também, por outro lado, uma grande resistência, né, de grande parte aí dos políticos, dizendo que não havia necessidade, né, de se partir para um conflito nesse momento, diante de tantos outros conflitos que a gente está vivendo. É claro que no dia a dia, né, dos americanos, as pesquisas mostram, né, que os americanos não apoiam os conflitos armados, embora querem sim que o país seja protegido. E aí quando o governo vem a público, né, dizer que tudo isso se trata de segurança nacional, né, de que em algum momento os Estados Unidos podem ser atingidos por essa ofensiva, né, seja por um míssil que ainda está por vir, ou seja por pessoas infiltradas aqui no país, então realmente essa necessidade, né, de proteção acaba tomando conta, né, do país, de um certo medo e também de tudo aquilo que já aconteceu. O próprio Trump, nesse comunicado, também cita, né, ataques que já foram cometidos pelo Irã contra os Estados Unidos, seja na tomada da própria embaixada, né, em Teherã e também em ataques a bases militares dos Estados Unidos em toda essa região. Ou seja, Trump classifica como um banho de sangue que já vem se arrastando aí por quase 50 anos e que chegou, segundo Trump, o momento de encerrar, Rafael. E obrigado pelas informações, por a sua apuração, bom trabalho aí, boa cobertura. A gente vai se falando ao longo do dia, qualquer outra novidade é só nos acionar que a gente faz conexão rápida com você, direto dos Estados Unidos. Até mais, bom trabalho.